Bom dia a todos. Cumprimento os senhores conselheiros, o senhor procurador do Ministério Público de Contas, o senhor procurador da Fazenda do Estado, o senhor secretário diretor-geral. Cumprimento a todos os presentes. Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da 20ª sessão ordinária deste Tribunal Pleno. Sobre a mesa encontra-se a ata da 19ª sessão ordinária, realizada no dia 1º de julho de 2015, que submeto à aprovação de Vossas Excelências. Se não houver objeções, vou dá-la por lida e aprovada, acolhendo-se as assinaturas. Ata aprovada. A palavra é livre aos senhores conselheiros. Não havendo quem dela queira fazer uso, passamos à pauta do dia, mas antes de dar iniciamento aos julgamentos, a presidência indaga ao douto representante do Ministério Público de Contas se requer vista ou deseja produzir sustentação oral em qualquer um dos processos constantes da pauta do dia. Excelência, bom dia. Não há interesse na pauta de hoje em vista ou sustentação oral do Ministério Público. Agradeço. Perfeitamente. Passamos, então, à ordem do dia, sessão estadual, para relatar os itens 1 e 2, a palavra do eminente conselheiro Renato Martins Costa. Muito obrigado, senhora presidente. Cumprimento Vossa Excelência, os eminentes conselheiros, os doutos procuradores do Ministério Público e da Fazenda do Estado, todos os presentes. O item 1 é recurso ordinário contra a decisão que julgou irregulares termo de aditamento, encerramento, bem como conhecido de termo de recebimento provisório, recebimento definitivo e reforço de garantia contratual, toda essa matéria em contrato de interesse da FDE, que é a recorrente. Instrução de ATJ, PFE e MPC pelo não provimento. SDG considerou cabível a reforma do julgado apenas no tocante ao conhecimento do termo de encerramento, já que referido instrumento não teria regulado pendência financeira na medida em que os valores indicados se referiram a pagamentos ocorridos antes de sua formalização. Emitiu parecer, portanto, pelo provimento parcial. Preliminar, conheço. Em discussão, votação, conhecido. No mérito do provimento parcial, nos exatos termos da manifestação de SDG. Pelo provimento parcial, o voto que está em discussão, em votação, aprovado. E o item 2, houve protocolo de petição, senhora presidente, eu retiro de pauta com retorno ao gabinete. É regimental. Com isso, para relatar o item 3, a palavra do eminente conselheiro Dimas Eduardo Ramalho. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhores procuradores, item 3 é o recurso ordinário interposto em face de decisão que julgou irregulares, pregão eletrônico, contrato e termo de recebimento definido do ajuste entre a Sabesp e o consórcio BBL Engenharia. A douta Procuradoria da Fazenda do Estado, o douto Ministério Público de Contas, SDG, opinaram pelo conhecimento e provimento do apelo, é o relatório. O recurso em termos dele toma conhecimento. Em discussão, votação, conhecido. E no mérito, na companhia das unânimes manifestações dos órgãos técnicos da Casa e da Diretoria-Geral, penso que se deva dar provimento, assim como também assinalaram a Procuradoria da Fazenda, o Ministério Público de Contas, porque as razões recursais conseguiram justificar os óbitos assinalados nos autos. Portanto, voto pelo provimento do recurso. É o voto. Que está em discussão, em votação, aprovado. Para relatar o item 4, a palavra do eminente conselheiro Sidney Beraldo. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhores procuradores, diretor-geral, demais presentes, o item 4, em exame pedido de reconsideração interposto pela Universidade de São Paulo contra acórdão desse plenário, que não conheceu a ação de rescisão de julgado proposta pelo reitor da autarquia e declarou o autor carecedor do direito de ação. A instrução é dividida, relatório e voto disponibilizados, em preliminar, pressupostos em termos, voto pelo conhecimento. Em discussão, votação, conhecido. No mérito, conforme bem esclarecido no voto combatido, nenhum dos pressupostos previstos no artigo 76 da Lei Complementar Estadual 709/93 ficou configurado na presente ação. Ante o exposto, acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto pelo desprovimento do pedido de reconsideração, mantendo-se na íntegra a decisão combatida. É voto que está em discussão, em votação, aprovado. Com a palavra agora o eminente conselheiro Alexandre Sarquis. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhores procuradores, senhor secretário diretor-geral, o item 5 é recurso ordinário interposto pela IRA Alberto Soares Craembu
ex-presidente da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, em face de decisão que julgou irregular a prestação de contas decorrente do repasse efetuado no exercício de 2008 à Associação Amigos do Mutirão de Santo André. Aplicou-se multa de 200 UFESPs. O que se apontou foi a ausência de relatório anual da conveniada, demonstrativo integral de receitas, conciliação bancária, entre outros. A TJ, sob enfoque econômico, opinou pelo desprovimento do recurso. Para a chefia de ATJ, no entanto, é cabida a resignação. A fiscalização sinalizou não ter havido a comprovação da destinação do montante de apenas R$ 372, estando o restante do repasse irregular. PFE entendeu que as razões recursais não merecem prosperar, mas opinou da mesma forma pelo cancelamento da multa. É o relatório, passo a preliminar. O apelo está em condições, eu conheço dele. Em discussão, votação, conhecido. No mérito, merece ser parcialmente provido. De fato, restou comprovada a aplicação correta da maior parte dos recursos repassados, constante atestou a fiscalização. Quanto à aplicação da multa, acolho o entendimento proferido por PFE. Curto razões e voto pelo provimento parcial para se retificar o valor do débito, passando de R$ 204.332 para R$ 372 e afastando-se a multa de 200 UFESPs aplicada. Eu voto. Pelo provimento parcial, é voto que está em discussão. Em votação, aprovado. O item seguinte, o item 6, eu peço reinclusão na pauta da próxima semana. Retirado de pauta o item 6 com reinclusão automática. Assim encerramos a nossa sessão estadual. Eu agradeço a presença e participação do Dr. Luiz Menezes Neto, procurador-chefe da Procuradoria da Fazenda do Estado. Passamos, então, à análise dos exames prévios de edital, sessão municipal. Com a palavra, o nosso conselheiro decano, o conselheiro Antônio Roque Cittadini. Senhora presidente, senhores conselheiros, exames prévios municipais a meu cargo. O primeiro é apenas para referendo, município de Santo Anastácio, Adamantina e Poá. Submeto os atos a referendo de Vossa Excelência. Referendo. Em discussão, votação, referendado. Agora, o segundo processo é uma representação formulada por Valfer Construções e Comércio, a Prefeitura de Pitangueira, Serviço de Limpeza Pública. A minha posição se filia à unanimidade manifestada pelos órgãos da Casa. Restou esclarecido que o representante somente tem razão sobre o prazo fixado no subitem 61.210b, falha que é demitida, inclusive, pela própria Prefeitura. Nessas condições, o meu voto é parcialmente procedente na forma da íntegra do voto. Em discussão, votação, aprovado. Agora é uma impugnação de JHS Estruturas, o município é de São Sebastião. A questão aqui, longamente debatida pela Casa, com opiniões. É contratação de serviço para festividade do município. O meu voto acolhe a posição do MPC, no que diz respeito à visita técnica, julgando procedente a representação aqui examinada, devendo a origem na manutenção do modelo adotado, optar pela segregação do objeto em lotes. É este o resumo do voto à íntegra. Trata desse parcial procedência. Em discussão, votação, aprovado o voto do conselheiro relator. Agora é Sobelder, construtora e montagem, impugnação à contratação da Prefeitura de São Vicente para a prestação de serviços de utilização de máquinas pesadas. O relatório foi disponibilizado e o meu voto. Aqui também há uma procedência parcial. Acompanha o que diz a Casa com relação a retificar o item 9.5 do edital, prazo para apresentação do maquinário para vistoria. 321 deverá adequar a interpretação na penalidade do inciso do artigo 87. Por fim, a qualificação técnica que não se mostra improcedente a reclamação interposta deve a origem avaliar
a sugestão do MPC. É este o meu voto pela procedência parcial. Pela procedência parcial, é voto que está em discussão, em votação, aprovado. Com a palavra agora o eminente conselheiro Edgar Camargo Rodrigues. Cumprimento Vossa Excelência, senhora Presidente e demais conselheiros, senhor Procurador-Chefe do Ministério Público e doutor Sérgio, nosso querido diretor-geral. Eu peço o referendo para as medidas adotadas em Tambaú, Barretos e Marília, conforme relatórios antecipados. Em discussão, votação, referendados. Comunico o arquivamento do exame prévio da TGEDA representante à Prefeitura Municipal de Mojimirim. O plenário toma conhecimento do arquivamento. E proponho que se suspenda a tomada de preço de Santo Antônio de Posse e quer contratar serviços técnicos de orientação governamental. Há algumas insurgências que foram apresentadas na inicial que aconselham a paralisação do certame e é o que eu proponho. Em discussão, votação, aprovada a proposta de suspensão do edital. Relato no mérito uma concorrência de Cesar Urlange. O voto é pela procedência, embora o município tenha dito que se enganou. Começou com tomada de preço, mudou para concorrência, mas manteve aqui uma exigência de credenciamento que teria sido já corrigida, mas não fez a demonstração da publicação correspondente. Então, o voto é pela procedência e a Prefeitura, se ainda não o fez, que adote providências para a republicação do edital e reabertura dos prazos. Pela procedência, voto que está em discussão, em votação, aprovado. E, por último, um pregão presencial da Prefeitura de Pereira Barreto para registro de preços para câmaras, pneus, protetores, etc. O voto acompanha a instrução, especialmente o Ministério Público de Contas, pela procedência parcial. O município deve excluir a cumulatividade de exigências de comprovação de qualidade dos produtos, republicando o instrumento convocatório. É o voto. Que está em discussão, votação, aprovado. Com a palavra o conselheiro Renato Martins Costa. Para referendo, senhora Presidente, TC 3929, representação contra pregão presencial da Prefeitura de Piedade. 3952, representação contra a tomada de preço da Prefeitura de Caiabu. E 3955, representação contra pregão presencial da Prefeitura de Monteiro Lobato. Em discussão, votação, referendados. TCs 4148 e 4155 cuidam de representações contra a concorrência 2/2015 da Prefeitura do município de Socorro. Considerando o teor do contido naquelas peças, eu voto no sentido de deferimento de medida liminar e processamento das vestibulares com o rito de exame prévio de edital. Em discussão, votação, aprovada a proposta. TCs 3471 e 3495, representações contra o pregão presencial 31/2015 da Prefeitura de Mococa, que foi revogado por aquela administração. Extingui o processo sem julgamento de mérito, dou conhecimento ao plenário. O plenário toma conhecimento. TC 3298, representação contra a tomada de preço 6/2014 da Prefeitura de Guzolândia. Objeto é a construção de vestiário e muro no Centro de Lazer José Beolque. A instrução é convergente no sentido da procedência. O meu voto acompanha, determinando à Prefeitura que suprima a exigência de habilitação concernente à formação específica dos membros da equipe técnica em segurança do trabalho, retire a experiência do técnico eletrônico da prova de capacidade técnica profissional, especifique e quantifique o modo de comprovação da qualificação operacional, atentando para os parâmetros dispostos no enunciado 24 da súmula de jurisprudência desta Corte e retifique os erros identificados na descrição dos serviços constantes da planilha orçamentária. É voto que está em discussão, em votação, aprovado. TCs 3322, 3388 e 3389, representações contra a concorrência 5/2015 da Prefeitura de Jundiaí, serviços de iluminação pública. As conclusões de todos que oficiaram são no sentido da procedência da representação de Ilumitec Construtora e procedência parcial das demais, embora por razões distintas.
O meu voto acompanha essas conclusões, determinando que a Prefeitura de Jundiaí se digne a suprimir as exigências de apresentação dos atestados de qualificação operacional e de capacidade técnico-profissional em experiências específicas de travessia subterrânea por método não destrutivo para instalação de eletrodutos e de serviços de substituição de lâmpadas convencionais por aquelas com tecnologia em LED, respectivamente, adequando o instrumento convocatório à legislação de regência e ao enunciado número 30 da súmula de jurisprudência deste tribunal. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Com a palavra agora o conselheiro Dimas Eduardo Ramalho. Senhor presidente, senhores conselheiros, submeto ao referendo plenário a decisão mediante a qual determinei a paralisação do pregão presidencial da Prefeitura de Valinhos e que tem por objeto a aquisição de licença permanente de softwares. Peço referendo. Em discussão, votação, referendado. Comunico o arquivamento a vossas excelências das representações dos seguintes editais. 1. Tomada de preço da Prefeitura de Guaratinguetá. 2. Pregão presidencial da Prefeitura de Olambra. 3. Pregão presidencial da Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste. Comunico o arquivamento. O plenário toma conhecimento. Agora, senhora presidente, para julgamento, representações formuladas contra o edital de concorrência promovida pela Prefeitura de Sertãozinho, tendo por objeto a seleção de propostas mais vantajosas para a concessão de serviço de transporte coletivo de passageiros de ônibus. Conforme o relatório e voto disponibilizado a vossas excelências, considerando a existência de vícios insanáveis da origem, especialmente quanto à ausência de estudos técnico-administrativos de habilidade econômico-financeira da concessão em perspectiva, o que fragiliza o atendimento dos requisitos estabelecidos no inciso 2, 4º e 6º do artigo 18 da Lei 8.987/95, e inviabiliza o prosseguimento do certame na modulagem adotada pela municipalidade, assim como fundamento no artigo 49 da Lei 8.666/93, o voto pela procedência parcial das representações e determina a Prefeitura de Sertãozinho que anule a licitação e o respectivo edital sem prejuízo dos alertas e recomendações consignadas, apreciação das demais objeções lançadas pelos representantes que deverão ser observados pela administração quando da elaboração do novo ato convocatório. É o voto. Que está em discussão, em votação, aprovado. Agora, para julgamento, representação formulada com o edital de tomada de preço da Prefeitura de Santo André, Serviço Especial de Saneamento, que objetiva a contratação de empresa para prestar serviço de manutenção corretiva, preventiva, do sistema de proteção catódica do ocorrente impressa de sistema adutoras. Conforme relatório e voto disponibilizado, dou procedência parcial da representação e determino o SEMASA que, caso prossiga com o certame, retifique o edital para que 1. Exclua a parcela de maior relevância de dimensionamento da tubulação como prova de qualificação técnica profissional. 2. Aperfeiçoe o instrumento convocatório com financiamento de projeto básico do Executivo em todas suas partes, incluindo desenhos, especificações e informações complementares. É o voto. Que está em discussão, em votação, aprovado. Para julgamento, agora, representação com o edital de tomada de preço da Prefeitura de Bragança Paulista, que quer contratar empresa para a prestação de serviço técnico especializado para revitalização das praças Raul Leme e José Bonifácio. Conforme relatório e voto previamente disponibilizado, dou procedência parcial da representação formulada e determina a Prefeitura Municipal de Bragança Paulista que, caso prossiga com o certame, promova a retificação apresentada em voto disponibilizado previamente e recomendo o reestudo da cláusula relativa à comprovação da parcela de maior relevância técnica na execução do serviço de iluminação pública. É o voto. Pela procedência parcial, é voto que está em discussão, em votação, aprovado. Para julgamento, senhora presidente, representação formulada com o edital de concorrência de Biúna, que tem por objeto prestação de serviço de limpeza pública e manejo de resíduos sólidos do município. Conforme relatório e voto disponibilizado a vossas excelências, eu voto pela procedência parcial da representação e determino que a Prefeitura de Ibiúna promova a remuneração do edital de forma a excluir a exigência de apresentação de junto ao CREA do Estado de São Paulo como condição de habilitação técnica. É o voto. Pela procedência parcial, é voto que está em discussão, em votação, aprovado. Senhora presidente, para julgamento, representação formulada com edital de concorrência promovida pela Prefeitura de Cardoso, que tem por objeto a contratação de serviço de revitalização do Complexo Turístico Leonardo Trindade da Silveira. Conforme relatório e voto previamente disponibilizados a vossas excelências, voto pela procedência parcial da representação
e determina a Prefeitura de Cardoso que promova a reformulação do edital de forma a excluir a exigência de demonstração de quantitativos mínimos no tocante à qualificação técnica profissional dos licitantes. Meu voto recomenda ainda à municipalidade que avalie os demais pontos analisados no bojo do parecer do douto Ministério Público de Contas e promova as adequações que considerar pertinentes à exata conformação do edital às normas e princípios de regência. É o voto. Que está em discussão, em votação, aprovado. Com a palavra agora o conselheiro Sidney Beraldo. Senhor presidente, para referendo desse plenário, os TCs 3987, 4033, 15, que tratam de despachos, por meio dos quais solicitei para exame cópia do edital do pregão 5715 da Prefeitura de Lorena, que tem por finalidade registrar preços para a contratação de empresa especializada em manutenção de equipamentos de iluminação pública. Em discussão, votação, referendado. Trago para julgamento o TC 187915, que examina o edital do pregão 1615 do Serviço de Saúde de São Vicente, cujo objeto é a prestação de serviços para a realização de diversos exames de diagnóstico por imagem. Relatório e voto previamente disponibilizados consideram, com os órgãos técnicos e o Ministério Público de Contas, parcialmente procedentes as impugnações, devendo a administração disponibilizar a estimativa de exames a serem realizados em situação de emergência e urgência, aos quais requerem a imediata emissão de laudo. Corrigir a divergência existente entre o valor estimado no item 2.8 e o indicado na planilha do anexo 1, memorial descritivo. Adequar o prazo para saneamento dos documentos de regularidade fiscal das micro e pequenas empresas ou empresas de pequeno porte à legislação de regência. Excluir a limitação ao número de atestados a serem apresentados para fins de habilitação técnica das licitantes. Realocar a exigência de licença de funcionamento e alvará sanitário para o momento da prova de habilitação jurídica das licitantes, nos termos do artigo 28, 5º da Lei de Licitações, e adotar as medidas necessárias para que o novo texto do edital venha a ser subscrito pela autoridade superior que represente a administração. É como voto. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Para julgamento, TC 201715, que trata de tomada de preço 0115, do tipo técnica e preço da Prefeitura de Caieiras, que tem por finalidade a contratação de empresa para a elaboração do Plano de Mobilidade Urbana. Relatório e voto já disponibilizados. Os órgãos técnicos e o Ministério Público de Contas manifestaram-se pela procedência parcial das impugnações, e o meu voto segue no mesmo sentido, devendo a administração rever os critérios de avaliação da experiência da empresa licitante e do coordenador geral para julgamento das propostas técnicas, incluindo a limitação ao número de atestados a serem apresentados e estabelecendo escalonamento de notas. Adequar os itens editalícios atinentes à experiência técnica requerida à lei de regência e à jurisprudência desse tribunal. E ajustar o prazo para o saneamento dos documentos de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte à legislação de regência. É como voto. Pela procedência parcial, é voto que está em discussão, em votação, aprovado. Para julgamento, TC 224615, que examina o edital do pregão 0715 da Prefeitura de Cássia dos Coqueiros, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de implantação, gerenciamento, administração, fiscalização, emissão, fornecimento e manutenção de cartões de alimentação. De acordo com o relatório e voto encaminhados, considero com os órgãos técnicos e o Ministério Público de Contas parcialmente procedentes às impugnações, devendo a administração rever a rede de estabelecimentos mínima exigida, concedendo prazo razoável à vencedora do certame para que efetue o credenciamento.
e ajustar o dispositivo atinente à prova de capacitação técnica operacional, eis que o quantitativo estabelecido para este escopo encontra-se em descompasso com a súmula 24 desta Corte. É como voto. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Com a palavra agora o conselheiro Alexandre Sarquis. Obrigado, Excelência. O primeiro item é uma proposta de suspensão. Em exame e representação contra concorrência 7/2015 da Prefeitura de Taubaté para iluminação pública. O recebimento das propostas está marcado para dia 13/7/2015. O que se apontou é a exigência de comprovação de capacidade técnica, operacional e profissional relativa à iluminação pública em infringência à súmula 30, a imposição de comprovação da capacidade técnica, operacional e profissional relativa à poda de árvores em contato com rede energizada, que também não seria parcela relevante. Fundado na cautela que o caso requer, propõe que se solicite a remessa de cópia do edital. Em discussão, votação, aprovada a proposta. Agora, o próximo é representação formulada por Comercial João Afonso Limitada contra pregão 139/2015 da Prefeitura de Pindamonhangaba, que visa a aquisição de cestas básicas. Reclamou-se das especificações exigidas para o arroz e o feijão, sustentando que são minuciosas e excessivas. Marcas reconhecidas do mercado não atenderiam aos valores nutricionais exigidos. Também não seria obrigatória a inclusão do teor de ferro na rotulagem, a teor de resolução da Anvisa, e a apresentação das amostras por todos os licitantes seria restritiva. O procurador de contas manifestou-se pela procedência. Passo ao voto. De início, peço referendo à decisão monocrática que recebeu a matéria como exame prévio de edital. Referendado. No mérito, trago o excerto do voto do excelentíssimo senhor Edgar Camargo Rodrigues para afastar a questão relativa à exigência de apresentação de amostra. Mas, de resto, a representação é pertinente. Voto pela procedência parcial do pedido, devendo a Prefeitura de Pindamonhangaba rever as especificações dos produtos questionados nos termos do voto. O voto que está em discussão, em votação, aprovado. Passamos, então, à nossa sessão do dia municipal, ordem municipal. Eu relato, primeiramente, o item 7. O item 7 trata-se de um agravo interposto contra despacho da presidência que indeferiu liminarmente o recurso ordinário anteriormente apresentado pela interessada em virtude da intempestividade da peça. O gabinete técnico da presidência, em preliminar, manifestou-se pelo seu conhecimento, no entanto, no mérito, pelo não provimento. O douto Ministério Público de Contas, por sua vez, restituiu os autos para prosseguimento. É o relatório. Em preliminar, agravo em termos, dele conheço. Em discussão, votação, conhecido. No mérito, as razões ofertadas pela agravante não merecem acolhimento, pois o recurso ordinário apresentado pela interessada fora protocolado extemporaneamente nessa Corte. Embora a entidade alegue ser o seu recurso ordinário tempestivo, em virtude do Código de Processo Civil estabelecer, por meio de embargos, a interrupção do prazo para interposição de outros recursos, ignorou o fato de que esse Tribunal de Contas apenas se utiliza supletivamente de outras leis, quando seu regimento ou sua lei orgânica não conter disciplina para o caso concreto. Contudo, na hipótese, tanto o artigo 69 da Lei Complementar 709, quanto o parágrafo único do artigo 158 do Regimento Interno dessa Corte, estabelecem a suspensão do prazo para apresentação de eventual recurso ocasionado pelos embargos. A mesma situação ocorre quanto à argumentação da interessada referente ao cômputo de prazo em dobro para recorrer em face da existência de diferentes procuradores dos litisconsórcios atuantes nos autos, porque não também observou tal benefício não utilizado pela essa Corte de Contas. Nessas condições, o meu voto é pelo não provimento do agravo. Pelo não provimento do agravo, é voto que está em discussão, em votação, aprovado. Conselheiros, há pedido de sustentação oral em 2 itens. Eu consulto Vossa Excelência a possibilidade de inversão da pauta. Não havendo objeções, iniciamos pelo item número 28. No item 28, a de relatoria do conselheiro Renato Martins Costa, a pedido de sustentação oral da doutora Adriana Albertino Rodrigues. Doutora Adriana Albertino Rodrigues, convido para tomar parte da tribuna. Não está presente, passo a palavra, então, ao conselheiro relator.
Um pedido de reexame da Prefeitura de São Sebastião, o exercício é 2012. 3 foram os fundamentos do parecer desfavorável: insuficiente aplicação das verbas do Fundeb, irregular movimentação de royalties e falhas no quadro de pessoal. A instrução, a unanimidade, reconhece que o Fundeb foi cumprido, mas não dá provimento quanto aos outros 2 aspectos. Em preliminar, conheço do recurso. Em discussão, votação, conhecido. Por economia aqui de tempo, eu não vou nem discutir a questão do Fundeb, me coloco de acordo com o cumprimento dos requisitos do artigo 21 da Lei 11.494. Quanto aos royalties, a principal questão a obstar a regularidade do item se referia à movimentação irregular de receita, dificultando a verificação da aplicação, especialmente com relação ao cumprimento da finalidade estabelecida na legislação de regência. Sobre o tema, importante destacar que o município de São Sebastião recebe recurso de royalties excedentes a 5%. E, nesse sentido, deve-se atentar que os chamados royalties excedentes da produção de petróleo foram fixados pela Lei Federal 9478 de 97 e têm como característica principal o fato de serem auferidos e pagos aos entes federados de forma diferente da fixada pela Lei 7990 de 1989. Assim, pelos dados da Agência Nacional de Petróleo, verifica-se que somente no mês de dezembro de 2012, o município de São Sebastião recebeu muito mais recursos a título de royalties excedentes aos 5%, mais de R$ 6.280.000, valor maior que os comumente recebidos por outros municípios. Desse modo, se faz necessário registrar que o montante dos royalties, os quais representam até 5%, são disciplinados pela Lei 9748 de 97, no qual o emprego por conta do artigo 24 do Decreto 191 é vinculado, difere daqueles excedentes a 5%, parcela para a qual não há restrição em sua utilização, visto que o legislador silenciou quanto a esse fato. Essa matéria não é estranha a esse tribunal. Um vizinho município de Ilhabela teve o mesmo problema num exercício anterior e o tribunal reconheceu que até os 5% tem aplicação vinculada e os outros não. Aqui nós temos, em verdade, em São Sebastião, um problema de escrituração e registro que deveria separar um do outro, o que não aconteceu. Mas me parece que erigir a condição de irregularidade com tais esclarecimentos bem delineados seria uma demasia. Quanto ao quadro de pessoal, o recorrente comprovou a exoneração de 65 comissionados dos 74 então considerados irregulares. Informou ainda que os não constantes da portaria de exoneração já haviam sido exonerados anteriormente, não restando nenhum ocupante de cargo em comissão referente à Lei 133/2001, que havia sido verberada ao longo da instrução. Diante desse fato, eu dou provimento ao pedido de reexame. Pelo provimento, pedido de reexame da Prefeitura de São Sebastião, é voto que está em discussão, em votação, aprovado. Para o item 38, também há pedido de sustentação oral, a relatoria do conselheiro Dimas Eduardo Ramalho. Eu convido o doutor Ronaldo Bittencourt Dutra, procurador do município de São José do Rio Preto, a tomar parte da tribuna. Cumprimento o procurador e passo a palavra ao eminente conselheiro. Senhora Presidente, senhores conselheiros, doutor procurador, defensor, o item 38 são recursos ordinários interpostos que visam a reforma da decisão de egresso segunda Câmara, que julgou irregular o pregão presidencial e o contrato decorrente da Prefeitura de São José do Rio Preto, Empresa Municipal de Urbanismo de São José do Rio Preto, EMURB, Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto, SEMAI, Instituto de Previdência, Servidores Públicos Municipais, Rio Preto Prev, Empresa Municipal de Processamento de Dados, EMPRO, e a Empresa Municipal de Construções Populares, ENCOP, com a Caixa Econômica Federal.
para prestação de serviço de centralização e processamento, sem ônus para contratante, dos créditos da folha de pagamento de servidores ativos e inativos. De conformidade com a respeitável decisão, não restou comprovada a compatibilidade dos preços contratados com os praticados no mercado. E o edital contém exigência restritiva, pois determinou que instituições financeiras interessadas contassem com agência bancária em um raio de 500 metros do Paço Municipal, em afronta à Constituição Federal e aos dispositivos da Lei de Licitações. O douto Ministério Público de Contas, entendendo que deveria afastar a primária de nulidade, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do apelo, porque as exigências censuradas destinavam realmente apenas à futura contratada. Por isso mesmo, não há que se falar em prévia exigência de propriedade de legislação prévia, não havendo violação do artigo 30, parágrafo 6 da Lei de Licitações. Observou ainda que os documentos apresentados demonstram a cautela da Prefeitura em buscar obter referência de preço mínimo diligenciando as instituições bancárias na ocasião. Demonstraram também que o valor obtido pela Prefeitura foi compatível com o conseguido por prefeituras de porte similar, sendo de se destacar a queda do volume resultante após a portabilidade da conta salário. É o relatório. Passo a palavra ao procurador pelo prazo regimental de 15 minutos. Cumprimento Vossa Excelência, presidente da sessão plenária, demais conselheiros, membros do Ministério Público, diretor-geral. Pois bem, e a todos aqui presentes. Como muito bem relatado, o que levou a segunda Câmara a julgar irregular o contrato foram 2 apontamentos feitos pela regional, no que consiste na suposta ausência de pesquisa de mercado para a aferição dos preços praticados e uma exigência restritiva que seria a instalação de uma agência, a presença de uma agência bancária no raio de 500 metros da sede do município. Pois bem, começo por dizer que estava, sim, demonstrado a compatibilidade de mercado, porque, conquanto não tenha havido resposta às cotações, que é apenas uma das modalidades, um dos meios que a prática trouxe para fazer essa aferição do valor de mercado, que é uma exigência legal, e reconhecemos a importância dessa exigência, porque é através da estimativa de preço que se, além de outras coisas, tais como se serve para a reserva orçamentária, a própria definição da modalidade de contratação, de licitação, bem como para estabelecer parâmetros para a seleção da proposta mais vantajosa para a administração. Só que a cotação de preços, também se mostrou, não é o único meio de se fazer essa aferição. Ao contrário, hoje em dia, as Cortes de Contas, a prática tem demonstrado que a mera cotação nem sempre é suficiente para estabelecer uma estimativa razoável que realmente demonstre a compatibilidade com o mercado. Porque a administração licita para selecionar a vantagem mais vantajosa para o interesse público. As empresas licitantes, conquanto a função social da empresa, visa lucro. E a prática tem demonstrado que muitas, ao fornecer cotações, subestimam ou superestimam como tática para participar da licitação e, mais recentemente, às vezes nem fornecem a cotação, que foi justamente o que aconteceu nesse caso. Conforme consta dos autos, muito bem demonstrado no recurso elaborado pelo procurador que me precedeu, foi enviado a 4 instituições bancárias, no mínimo, solicitação de cotação previamente, ainda no procedimento interno, porém não obteve resposta sob a alegação de que não era possível. Tá? Pois bem, diante da ausência de resposta, não de cotação, o município buscou parâmetros para aferir
qual seria o preço praticado pelo mercado. Diligenciando junto a outros municípios que realizaram licitação idêntica, de gerenciamento de folha de pagamento, e tendo em vista que essas outras, como eu vou demonstrar nos precedentes que eu selecionei, essas mesmas prefeituras também se basearam em outros contratos prévios para fazer a estimativa de preço, também em virtude dessa dificuldade, o município achou por bem, precavidamente, tomar como parâmetro os dois contratos que já haviam celebrado com o mesmo fim, que foram, inclusive, objeto de aferição por essa corte e aprovados. E, com base na soma dos dois valores, que foram divididos em 2 lotes, estabeleceu o lance mínimo de R$16 milhões, vinculando-se a este valor expressamente no edital, onde colocou como condição de admissibilidade das propostas que o lance fosse, no mínimo, inicial de 16 milhões. E qual foi o resultado? Talvez isso tenha chamado a atenção da fiscalização na origem, que apenas uma licitante compareceu, que era justamente a que já fazia, uma das que já fazia esse gerenciamento. No entanto, veja, enquanto outros municípios, após a possibilidade de portabilidade das contas salários, licitaram posteriormente por valores bem inferiores àqueles que já tinham antes do contrato, o município conseguiu manter mais ou menos o mesmo valor, de onde que entendemos demonstrado que o valor contratado é compatível com o valor de mercado, se não melhor, tomando como base outras prefeituras em que houve uma diminuição do valor oferecido. Então, entendemos que, demonstrado, e eu trouxe aqui como exemplo para ilustrar, uma contratação feita no ano de 2007, antes da portabilidade, portanto, que foi objeto de apreciação por esse tribunal, em que, naquela oportunidade, também ficou registrada a dificuldade, o TC 002647/008/07, em que ficou também demonstrada a dificuldade de se conseguir cotações. E, como ainda não era possível a portabilidade, as empresas gerenciavam com exclusividade, tendo que os funcionários manter a conta na mesma instituição, conseguiu um valor bem acima da estimativa de preço, que foi de R$2.300.000, o valor contratado foi de R$3.708.000. Isso em 2007. Contudo, após a possibilidade de portabilidade, a realidade foi outra. Tomando como exemplo o contrato realizado pela Prefeitura de Barueri, objeto do TC 6740/026 de 2010, onde também houve apontamento por falta de planilhas relativas à pesquisa de mercado, o contrato anterior foi feito um contrato de 18 milhões, quando que, na ausência de pesquisa de mercado, de cotações, o tribunal acolheu como válido a justificativa de outras contratações em outros órgãos de mesmo patamar. O mesmo se deu com relação à Prefeitura de Tietê, no ano de 2012, contrato TC de 2012, 22/05 de 2012, um contrato celebrado no valor de R$2 milhões, em que houve 2 licitações
infrutíferas por ausência de concorrente e celebrou um contrato cuja estimativa naquelas licitações foram de mais de 3 milhões e o contrato acabou sendo celebrado pelo valor de 2 milhões de reais, de relatoria do conselheiro Robson Marinho. Interessante é que, nesse TC, ficou consignado as justificativas do diretor de compras do município, em que ele relata que realizou pesquisa de preços em contratações realizadas por outras prefeituras, antes e depois da portabilidade, e que a instituição bancária não tinha mais interesse em razão da portabilidade. Desculpa, estou um pouco de calor aqui. E pelo voto do conselheiro, consignou expressamente: assiste razão à origem ao apontar dificuldade em apurar o valor praticado pelas demais prefeituras, contratações semelhantes em virtude de recentes mudanças no mercado. E, por fim, trouxe um julgado mais recente, da relatoria do eminente conselheiro Dimas Eduardo Ramalho, do município de Taubaté, o TC 560/014 de 2013, em que a prefeitura licitou o gerenciamento da folha de pagamento por 15 milhões de reais, sendo que o contrato anterior foi celebrado no valor de 26 milhões de reais. Quer dizer, isso demonstra que houve, de fato, após a portabilidade, o desinteresse das instituições, tendo em vista que não tinha como ela fidelizar, obrigar, entre aspas, aos servidores manter e movimentar as contas no respectivo banco. Esse fato, por tudo isso, entendemos que está demonstrada a compatibilidade do mercado, e esse desinteresse, já com relação ao segundo item, que seria a cláusula restritiva de instalação de uma agência bancária, já serve para dificultar, porque entendemos que não foi essa cláusula que levou as instituições a se desinteressarem pela licitação em São José do Rio Preto. Uma vez que, e sim a questão da portabilidade, diminuição do valor, uma vez que, primeiro, como bem apontado pelo membro do Ministério Público, que reviu sua posição, essa exigência era apenas para a licitante que se sagrasse vencedora em momento posterior, e não como condição de participação na licitação. Então, de modo algum, entendemos que isso restringiria a competitividade. Do mais, excelências, em pesquisa no site da FEBABAN, veja bem, o banco, partindo apenas citando apenas as instituições mais conhecidas. O Banco Bradesco tem, no Brasil, 4.654 agências e quase 17 mil postos de atendimento bancário. O Banco do Brasil tem mais de 7.620 agências e mais de 13 mil postos de atendimento. O Banco Santander, mais de 2.600 agências e mais de 2.800 postos de atendimento. E aí o Itaú, aí vai. Então, ser vencedora da licitação, de modo algum, configuraria uma cláusula restritiva, porque, primeiro, só ia acontecer se ganhasse a licitação. E esse custo de instalação poderia muito bem ser previsto já na proposta de preço. Venhamos e convenhamos, notamos recentemente que o setor bancário vem multiplicando o número de agências em todo o Brasil e, de olho na nova classe média ou na classe emergente, eu trouxe aqui pesquisas que eu fiz pela internet, criando agências novas para selecionar clientes. Por exemplo, o Banco do Brasil, as agências Estilo, o Itaú Personalité, a agência Van Gogh, o Bradesco Prime, criando mais agências para atender um público com um ganho um pouco maior, na média de 4, 5 mil reais. Veja,
perspectiva de angariar mais clientes. O município oferecendo uma folha de pagamento, conforme constou da pirâmide salarial, com mais de 700 funcionários, com salário acima de R$ 7.000. Então, veja, de modo algum, a exigência de instalação de posto de serviço não é nem agência, que não precisaria ter nem gerente. A exigência ditalícia foi de apenas 6 postos de atendimentos, 6 caixas para atendimento pessoal e 5 para atendimento eletrônico. Configuraria uma cláusula restritiva. Nós estamos falando de instituições financeiras e de um contrato cujo lance mínimo fixado foi de 16 milhões. Desse modo, excelência, terminando, com muito calor, desculpa, peço que seja dado provimento ao recurso ordinário e tido como regular, ou, no mínimo, a exemplo desses outros terceiros que eu trouxe, que seja aprovada com recomendação. Agradeço. Nós que agradecemos. Passo a palavra, então, ao conselheiro relator. Senhor presidente, senhores conselheiros, ilustre defensor, eu vou emitir meu voto. Em preliminar, considerando os pressupostos foram observados, eu voto pelo conhecimento do recurso e afasto as preliminares de nulidade arguida pelo Procuradoria do município. Em discussão, em votação, aprovado. No mérito, as razões recursais e a documentação dos autos conseguiram infirmar os fundamentos da decretação de irregularidade de atuação administrativa. Com efeito, as imposições vitalícias condenadas na respeitável decisão de que a futura contratada deveria se instalar até a data estabelecida nos serviços, posto ou agência, contendo 1.006 caixas e demais dados, não se mostraram, a meu ver, como restritiva à competitividade. Eis que, não dirigida a interessados em participar do certame, mas eventual futura contratada, portanto, não afrontou o artigo 6º, o parágrafo 6º do artigo 30 da Lei 866, assim como asseverou o doutor Ministério Público de Contas. Encurto razões e dou provimento ao recurso. Pelo provimento do recurso, é voto que está em discussão, em votação, aprovado. Passamos, então, nossa sequência da ordem do dia para relatar os itens 8 a 15, a palavra do conselheiro decano, o conselheiro Antônio Roque Citadini. O item 8º da pauta é recurso ordinário da Instituto de Saúde e Meio Ambiente de Porto. O recurso é de Porto Feliz, ex-prefeito de Porto Feliz. Julgamento irregular de parceria, aditivos, foi juntado, houve opinião do MPC pelo conhecimento e pelo desprovimento. Em preliminar, eu conheço. Conhecido. No mérito, nada da matéria socorre esse recurso, posto que é só uma repetição de discussão já havida. Eu sou pelo desprovimento e acompanho o MPC mantendo a decisão irregular. Pelo não provimento do recurso, é voto que está em discussão, em votação, aprovado. Agora é um recurso ordinário do ex-prefeito de Suzano. Contratação de projeto de pesquisa técnica. Foi julgado, apresentar o recurso, a SDG manifesta pelo conhecimento, no mérito, desprovimento. O meu voto, em preliminar, conhece. Conhecido. No mérito, as razões de mérito são mantidas. Mas, por outro lado, eu entendo pertinente a sugestão de ATJ da redução da pena, uma vez considerando o valor da contratação, muito alto para a pena que foi aplicada. Então, eu reduzo para 500 UFESP. Pelo provimento parcial com redução de multa, é o voto que está em discussão, em votação, aprovado. Agora, o item 10 é Prefeitura de Hortolândia, recurso, a contratada foi a Engep Engenharia, houve aplicação de pena pecuniária de 500 UFESP. Os órgãos da casa falaram, a chefia de ATJ conhece, mas são todos pelo improvimento. Em preliminar, eu conheço. Conhecido. No mérito, o edital mostrou restritivo. Não há o que alterar, mantenho o presente acordo. Em discussão, votação, aprovado. Item 11. Aqui é recurso interposto pela prefeita de Francisco Morato, julgamento de irregular, licitação,
com Astral Científico, Comércio e Produtos. Também distribuí o relatório. A TJ opina pela manutenção de decisão, a chefia também, e o MPC também. Em preliminar, conheço. Conhecido. No mérito, as alegações se revestem da mesma fragilidade observada em sede justificativa. São incapazes de sanar os óbices apontados pela auditoria. Não foi respeitado o prazo mínimo de 8 dias. O objeto contratado não se resume à simples entrega de material. Incabível ter ocorrido o pagamento integral antecipado do projeto. Meu voto, portanto, nega provimento e mantém a decisão. Em discussão, votação, aprovado. Agora, o item 12 da pauta é recurso ordinário do ex-prefeito de Barueri, Rubens Furlan. Acordo julgou irregular o contrato para execução de registro de preço, prestação de limpeza escolar. Os órgãos da casa falaram, a TJ opinou pelo conhecimento e desprovimento. Também a chefia de ATJ. Igualmente, o Ministério Público opinou tem o mesmo posicionamento. Em preliminar, eu conheço. Conhecido. No mérito, a defesa reafirma suas alegações. A prorrogação da validade do registro de preço contraria a norma prevista na 8666. No que se refere aos julgados anteriores citados na peça, trata-se de caso isolado, não reflete a jurisprudência assentada desse tribunal. Nego o provimento, acompanhando a TJ e MPC. Em discussão, votação, aprovado. Os itens 13, 14 e 15, é de São João da Boa Vista, eu retiro de pauta, que é a pedido do prefeito para fazer sustentação oral. E, dado a chuva, ele não conseguiu chegar. Então, eu retiro de pauta. Retirados de pauta, então, os itens 13, 14 e 15. Assim, a palavra para relatar os itens 16 a 20, a palavra é do conselheiro Edgar Camargo Rodrigues. Senhora presidente, o item 16 contempla recursos ordinários da Prefeitura de São Sebastião e da Associação Primeiras Letras. A decisão recorrida condenou a prestação de contas e também condenou a associação à devolução de importâncias e proibição de novos recebimentos. Na análise do recurso, o Ministério Público e a SDG analisam a documentação e propõem provimento, lembrando a inocorrência de malversação, está aprovada a capacidade financeira da entidade e não a aplicação da sociedade para a prestação de contas. Eu entendo que vários defeitos que foram apontados remanescem, mas não deixam de ter razão o Ministério Público e o diretor-geral quando propõe que se releve aqui a questão da devolução, tanto assim da proibição. O voto vai sugerir o provimento parcial para liberar a Associação Primeiras Letras para novos recebimentos, também libera da obrigação de restituir os valores recebidos. Essa associação mantém uma creche no bairro de Boiçucanga, cerca de 150 crianças. Então, não devolve dinheiro, também pode receber novos valores, mas é impossível dizer que a prestação de contas está boa. São várias formalidades que não foram atendidas, o decreto de irregularidade permanece, porém, mitigando-se as demais consequências da decisão recorrida. É o voto. Pelo provimento parcial, é voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Peço vênia para retirar o item 17, volto ao gabinete. É regimental. Relato recurso ordinário de Renata Zomper Dias de Vito, prefeito de Veracruz, e Associação Feminina de Marília Maternidade Gota de Leite. Também aqui prestação de contas. Porém, aqui o negócio é complicado. São nada menos que 12 irregularidades foram apontadas na decisão recorrida, e o recurso não é feliz porque não consegue justificar nenhuma dessas 12. Fica nas generalidades que não socorrem recorrentes. Eu conheço, nego provimento. Em discussão, votação, aprovado. Reexame de Nazaré Paulista, exercício 2012. O que aconteceu aqui? Contas boas, porém, houve um aumento percentual nas despesas com o pessoal nos últimos 180 dias do mandato. Esse percentual foi de 1 inteiro e 16 centésimos de 1%. Pouca coisa. Mesmo no reexame, o Ministério Público e a SDG opinaram pelo conhecimento, mas não dão provimento
ao recurso. E meu voto vai divergir a partir de um trabalho da minha competente assessora Tomiko, com paciência oriental. Ela identificou exatamente 6 nomeações de contratações e viu as datas dessas contratações. Julho, 4 em agosto e 1 em outubro. E essas novas contratações, que a auditoria disse que teria sido responsável pelo acréscimo, deveriam impactar, evidentemente, as folhas subsequentes. E ela chega à conclusão que, nesses exatos meses subsequentes, essa importância caiu, na verdade. Então, não seriam essas admissões. O que restou? Indenizações decorrentes da CLT e outras verbas obrigatórias. Bem aqui, pagamento de encargos sociais, título de PASEP, rendimentos e abono, não pode fugir disso, tem que pagar. Né? Menos o governo federal, que vai pagar só o ano que vem. Bem como verbas rescisórias, indenizatórias e correntes contratos de trabalho, celebrados por tempo determinado, exoneração de cargos em comissão. Tem o prefeito, como não pode fugir desses pagamentos. Eu noto que o acréscimo foi pequeno, de atos vinculados e não discricionários do prefeito. Eu proponho que se conheça e dê provimento ao reexame. É voto que está em discussão. Em votação. Aprovado. Pedido de reexame da Prefeitura de Canitar, exercício 2012. Eu não vou dar o provimento, nem propor o provimento do reexame, porque, ao contrário do que é alegado aqui, a ausência de decisão judicial específica de autorização da Receita Federal leva a um ato declaratório unilateral, temerário, como nós sabemos, divorciado de legitimidade, capaz de garantir efetivo recolhimento do montante envolvido. Aqui houve a contratação do famoso escritório, como é que chama? Canelucci, né? Castellucci, Figueiredo Advogados Associados. Então, nada de novo aqui. Conheço, nego provimento ao reexame. Em discussão, votação, aprovado o voto do conselheiro relator. Com a palavra agora o conselheiro Renato Martins Costa. Item 21, recurso contra acórdão que julgou irregulares termos aditivos aplicando multa, recorrente ao ex-prefeito de Avaré, serviços de alimentação escolar. A instrução de ATJ é pela anulação da decisão MPC pelo não provimento. Conheço em preliminar. Conhecido. Comparecimento espontâneo de apenas um dos responsáveis legais para obtenção de vista e retirada de cópia dos autos não supre a ausência de regular notificação de todos, com um fim específico de apresentação de defesa em face das irregularidades imputadas aos termos aditivos, que, aliás, não se limitaram à aplicação do princípio da acessoriedade. Matéria de ordem pública, eu voto pelo provimento e anulo o julgamento. Em discussão, votação, aprovado. 22, recurso contra a decisão que julgou irregulares licitação, contrato, termos aditivos, aplicando ao responsável multa, o recorrente, o ex-diretor-geral do Serviço de Água e Esgoto de São Carlos. Objeto, serviços de tapa-buraco. A instrução de ATJ e MPC pelo não provimento, SDG, considerando que as falhas não causaram prejuízo à disputa, é pelo provimento. Eu conheço em preliminar. Conhecido. Eu reconheço que as falhas não causaram prejuízo à disputa, mas elas estão presentes. Então, numa solução intermediária, eu mantenho a irregularidade, mas retiro a multa. Pelo provimento parcial, é voto que está em discussão. Em votação, aprovado. 23, recurso ordinário, contra a decisão que julgou irregulares dispensa de licitação, contrato e aditivo, aplicando multa ao responsável recorrente ex-prefeito do Guarujá. Serviço de limpeza pública. Instrução pelo não provimento, conheço em preliminar. Conhecido. O caso aqui é de contratação emergencial antecedida de 2 outras contratações emergenciais já tidas como irregulares. Nego o provimento. Em discussão, votação, aprovado o voto do conselheiro relator. 24, recurso ordinário contra a decisão que julgou irregulares aditivos a contrato da Prefeitura de Bragança Paulista. A instrução é pelo não provimento, considerando a acessoriedade. Eu conheço e nego o provimento por essa razão. Em discussão, votação, aprovado. 25, recurso contra a decisão que julgou irregulares licitação, contrato, aplicando multa ao responsável, recorrente, prefeito de Pitangueiras. Objeto, fornecimento de serviços e material pedagógico para a rede municipal de ensino. A instrução é pelo não provimento. Conheço em preliminar. Conhecido. Por se tratar de licitação de técnica e preço,
o encurtamento de prazo para elaboração e entrega de propostas inferior aos 45 dias da lei, bem como a falta de publicação do edital em jornal diário de grande circulação no Estado, que são falhas, de certo modo, até reconhecidas pelo recorrente, denotam descumprimento da legislação de regência. Igualmente, sem amparo na norma, a estipulação de número mínimo de atestado de qualificação operacional para efeito de habilitação e a contratação aglutinada de objetos distintos. Tudo isso coroado com a participação de apenas uma empresa. Nego o provimento. Em discussão, votação, aprovado. 26. São as contas da Câmara Municipal de Aparecida do Oeste, exercício 2012, que foram julgadas irregulares. O ex-presidente recorre, a instrução é pelo não provimento. Preliminar, conheço. Conhecido. Desde 2004, o tribunal vem dizendo à Câmara de Aparecida do Oeste para adequar o seu quadro de pessoal. Até 2013, nós estamos aqui nas contas de 2012, até 2013 nada tinha sido feito. Voto pelo não provimento. Em discussão, votação, aprovado. Pedido de reexame de Barbosa, é o item 27, contas de 2012, instrução pelo não provimento. Conheço em preliminar. Conhecido. Em que pesem as razões apresentadas, verifica-se que nesse ano de 2012 houve desequilíbrio das contas públicas, pois, não obstante a melhora registrada nas receitas, a realização das despesas suplantou-as, fator que veio a piorar a situação financeira, então já deficitária, que muito provavelmente tenha levado a administradora, por consequência, a não pagar precatórios nem os requisitórios de baixa monta. Igualmente, há um número expressivo, 20,69% das despesas totais de gastos realizados sem qualquer procedimento licitatório e sem pesquisa de preços. Também houve abertura não justificada de créditos adicionais, correspondentes a 58,69% da despesa. Com a instrução, voto pelo não provimento. Em discussão, votação, aprovado. Para relatar os itens 29 a 39, a palavra do conselheiro Dimas Eduardo Ramalho. Senhora Presidente, senhores conselheiros, senhor procurador, item 29, são embargo de declaração opostos pela Prefeitura de Jacareí, que recorre da decisão que negou o provimento do pedido de reexame e manteve parecer desfavorável à prestação das contas do chefe executivo relativo a 2011. Do outro Ministério Público de Contas manifesta pelo conhecimento do não provimento dos embargos. É o relatório. Os pressupostos estão previstos, portanto, eu voto pelo conhecimento e pela declaração. Conhecido. No mérito, não se observa omissão, obscuridade ou contradição. Dessa forma, rejeito os embargos. Em discussão, votação, aprovada a rejeição. O item 30, recurso ordinário interposto em fase de decisão da 10ª Câmara, que regular a dispensa de licitação, contrato de gestão posterior, da Prefeitura de São José dos Campos e a Associação Paulista de Medicina, para a operacionalização da gestão e execução da atividade de serviço de saúde do Hospital Municipal. Senhoria técnica jurídica, chefia da TJ, SDG, opino pelo conhecimento e não provimento. Incluído na ordem do dia, a citação oral efetuada por douto causídico e juntar memorial, relatório. Na interposição dessa medida, observa os pressupostos gerais de recorribilidade, tendo assim conhecimento do recurso. Conhecido. No mérito das ações recursais, não embora feitas com muito zelo e cuidado pelo douto defensor, não são suficientes para desconsiderar o julgamento de irregularidade. Não merece acolhida alegada a situação econômica favorável, porquanto ocorrida após a assinatura do contrato de gestão. E a documentação juntada em sede recursal não afastou a ausência de um plano específico, detalhado, de trabalho proposto pela organização social, que estipulasse meta, prazo, execução, critério, avaliação, desempenho, qualidade, produtividade, como deve ser feito. Em consequência, acolho manifestações unânimes dos órgãos técnicos da Casa e não do movimento do recurso interposto. Eu voto. Que está em discussão, em votação, aprovado. Item 31, recurso ordinário interposto, para a decisão da 10ª Câmara, que jogo procedente de interpretação com o vereador Carlos Vieira Coelho, presidente da Comissão Especial de Inquérito de Lorena, instalado para analisar possível irregularidade na aplicação de recursos de educação, durante a administração do ex-prefeito Luiz Vieira. Encaminhou cópia do relatório final da comissão. Diante dos descumprimento do artigo 37, cabe da Constituição Federal, e das normas legais indicadas no campo do voto, foi imposto multa aos representados proporcional ao dano causado ao erário
e a responsabilidade de cada qual dos envolvidos. Para a assessoria técnica de chefia da TJ, a chefia técnica da TJ opinaram pelo conhecimento e não provimento dos recursos, pois as razões recursais não foram capazes de abalar só o fundamento de decisão exarada e as irregularidades não foram sanadas. SDG observou, com as preliminares, que a ex-secretária não pode alegar recebimento de defesa diante do seu não comparecimento na sessão do julgamento. Caso tivesse comparecido, poderia, inclusive, ter feito sustentação oral, conforme consta do artigo 109 do Regimento Interno. E também não socorre apelante o argumento de nomeação tardia do seu causídico, porquanto foram notificados do teor do presente processado, publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo. E pessoalmente também, como é que consta na súmula 227, 301, 300, inclusas, tendo sido a matéria julgada somente em 14 de 4 de 2009. Referentemente à arguição de incompetência do tribunal para julgar questões que envolvem verba do Fundef, observou que a disposição do artigo 11 da Lei 9.424 dissipam a prejudicial suscitada. O que refoge do âmbito da disposição dessa Corte, assinalou, é a alegação de nulidade sobre o funcionamento da própria Comissão Parlamentar de Inquérito. Manifestou-se pela rejeição preliminar da unidade do feito e no mérito pelo não provimento de recursos interpostos, pois não foram carreados elementos comprobatórios da inexistência de lesão ao patrimônio público. É o relatório. Satisfeitos os pressupostos, voto pelo conhecimento do apelo. E afasto as unidades arguidas pela recorrente. Em discussão, votação, aprovado. No mérito, as razões não têm o condão de infirmar elemento de convicção da deliberação recorrida, que julgou procedente a representação formulada pelo vereador à Câmara Municipal de Lorena, mediante a apresentação da cópia do relatório final da comissão de inquérito, por ele presidida, constituída para analisar possíveis irregularidades na aplicação do recurso de educação nos exercícios de 97 e 2004. A respeitável decisão ACO relacionou diversos contratos celebrados para a realização de obras cujas despesas não poderiam onerar a conta dos recursos próprios de ensino, restando demonstrar o desvio de finalidade na aplicação de recursos próprios de ensino, indevidamente investidos em despesas que não são típicas dessa atividade de administração. Também não foram trazidas aos autos documentações comprobatórias aptas a refutar a existência de lesão ao patrimônio público, nem a refutar irregularidades apontadas na instrução acerca da inexistência de mais de 4.700 itens adquiridos como resultado de licitações defeituosas acima apontadas na documentação patrimonial da Prefeitura do município. Os materiais não cadastrados no sistema de entrada de bens somam valor R$ 637 mil, a confirmar, em tese, conluio entre integrantes da administração municipal, inclusive os responsáveis por receber e cadastrar os bens adquiridos, empresários e vereador. Asseia apurou também que a maioria das notas fiscais emitidas foram assinadas pela ex-secretária de Educação, cunhada do ex-prefeito, que atestava o recebimento de materiais e produtos. Contudo, as explicações dos recorrentes não afastaram as falhas, valendo destacar que apenas 2 dos 6 playgrounds adquiridos foram cadastrados no patrimônio da Prefeitura. As multas aplicadas no fundamento do artigo 104.2 da Lei Complementar Estadual são proporcional ao dano causado ao erário e à responsabilidade cada qual dos envolvidos, corresponderam razoáveis 40% e 20% do legalmente autorizado. Diante disposto, e do que mais conta dos autos, acolho a manifestação da Assessoria Técnica, da TJ, STG, e não dou provimento dos recursos interpostos e mantenho na íntegra o verenal de acordo combatido por seus próprios juízes e fundamentos. É o voto. Que está em discussão, em votação, aprovado. Recurso ordinário, senhora presidente, interposto em fase de decisão da segunda Câmara, que julgou irregular pela Câmara Presidencial e o contrato firmado em Prefeitura Municipal de Piracicaba, e Sigma Serviço em Saúde Limitada, objetivando a prestação de serviço de atendimento médico e fornecimento de mão de obra especializada. Assessoria Técnica, TJ, SDG, opino pelo conhecimento e não provimento. É o relatório. Os pressupostos estão presentes, portanto, voto pelo conhecimento do apelo. Conhecido. No mérito, como tal decidido no processo de envolvimento da mesma Prefeitura, penso possa ser afastado o apontamento relativo à obrigatoriedade dirigida ao vencedor no certame de ter em seu quadro de pessoal 20% de funcionários da raça negra, a medida formulada com amparo no artigo 3 da Lei Municipal 5.502 de 2002. No entanto, a mesma conclusão não chega contra as demais questões condenadas pela respeitável decisão combatida.
Acolho unânime da administração do CDTEC, TJ, SDG. Voto pelo não provimento de recurso ordinário. Apenas afasto as razões decididas obrigatoriamente, dirigido ao vencedor do certame, que em seu quadro pessoal devesse ter 20% de desempregados da raça negra. É o voto. Que está em discussão, em votação, aprovado. Item 33, recurso ordinário interposto contra a decisão da Egrégia de Primeira Câmara, que jogo regular de licitação e contrato firmado entre a Prefeitura de Lorena e a empresa NutriPlus Alimentação e Tecnologia, que objetiva o fornecimento da alimentação escolar. Conforme voto da eminente relatora, não houve apresentação do documento comprovando a compatibilidade dos valores assustados, restando não assegurada, consequentemente, a contratação da proposta mais vantajosa. Além disso, não foi elaborado orçamento com exposição de custos inerentes aos serviços licitados. Não houve efetiva prestação de garantia contratual exigida no ato convocatório. Nem foram justificados protocolos retirados anteriores à data do edital que norteou a licitação, cujo instrumento foi publicado em 28 de 3 de 2008. Para o douto Ministério de Contas, não foram afastados em sede recursal as inconsistências da atuação administrativa. SDG manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Ao relatório, presentes pressupostos são pelo conhecimento do recurso ordinário. Conhecido. Mas, no mérito, as razões recursais não tiveram força suficiente para suplantar elemento de convicção da decisão combatida. Diante do exposto, acolho a manifestação unânime do Ministério Público, STG, e não do provimento do recurso. É o voto. Que está em discussão, em votação, aprovado. Item 34, retiro com retorno ao gabinete. É regimental. Item 35, recurso ordinário da Prefeitura e faz decisão da Egrégia da Segunda Câmara, que regular dispensa licitatória e contrato é a Prefeitura de Mairim, que o Banco Nossa Caixa, objetivando a prestação de serviço bancário relacionado ao processamento e pagamento de folha e pagamento de totalidade de servidores do município. Constante voto do eminente relator, irregular a contratação direta, pois havia obrigatoriedade de licitar. Eis que na cidade existiam 6 instituições bancárias diferentes. FeriaTec, FeriaTJ, STG, posiciona-se pelo conhecimento e não provendo do recurso. É o relatório. Em preliminar, conhecimento do recurso. Conhecido. No mérito, irrepreensível a respeitável condição combatida, impondo-se a realização de licitação, notadamente porque, à época, havia 6 instituições financeiras do município. Além disso, o contrato foi celebrado em 2 de 7 de 2009, posterior à deliberação do Egrégio Supremo Tribunal Federal, que em 14 de 12 de 2005 já decidiram acerca da questão enfrentada nos autos. As razões recursais não conseguem suplantar os elementos de convicção que conduziram à decretação da irregularidade. Tanto disposto, acolho a manifestação CDTEC, TJ, SDG, e voto pelo não provimento dos apelos e mantenho inalterado o venerando acordo recorrido. É o voto. Que está em discussão, em votação. Para discutir. Eu acompanho o senhor relator e esclareço que acompanho que vi no relatório que não houve adequada pesquisa de preço no mercado. Tivesse havido, eu votaria favoravelmente, mas no caso de não ter, não foi feito, creio que também meu colega de andar, que tem sido companheiro nessa caminhada ainda minoritária, também deve ter notado isso. Concordo plenamente. Continua em discussão, em votação. Aprovado o voto do conselheiro relator. Item 36, recursos ordinários interpostos em face da decisão da Egrégia Primeira Câmara, que na prestação de contas do repasse público feito de ACRI, para a Associação Comunitária de ACRI, 2009, no montante de R$ 610.602,66. Julgou regular a quantia aplicada de R$ 388.130. Mas no tocante à importância de R$ 222.472,66, julgou a prestação de contas irregular, deixando de condenar a devolução do erário, considerando que houve consta da prestação laboral, evitando assim enriquecimento sem quadro de administração. Determinou-se, no entanto, a proibição de novos recebimentos para atender o programa de espécie, saúde da família e agente comunitário, pois a decisão retratou o seguinte: trata-se de evidente caráter de terceirização de serviços que, em princípio, deveriam constituir uma atividade de municipalidade. Seria técnica da TJ, opino pelo conhecimento e não prevendo o apelo. O Ministério Público de Contas registrou que o presente processado não foi selecionado. É o relatório. Em preliminar, conheço do apelo. Conhecido. No mérito, nem a Prefeitura e nem a Associação
trouxeram, em suas razões de recurso, qualquer documento capaz de comprovar que não teria havido terceirização de defesa de saúde, que deveria constituir-se em atividade do município. Em consequência, acolho a manifestação da TJ, defendo a TJ e voto pelo não provimento do recurso ordinário. É o voto. Que está em discussão, em votação, aprovado. Item 37, retiro com retorno ao gabinete. É regimental. 38, houve o recurso. Já foi relatado. 39. 39 é Prefeitura de Guarulhos. Recurso ordinário em face da Igreja Primeira Câmara, que julgou irregular a prestação de contas, recurso repassado pela Prefeitura de Guarulhos ao Conselho Escolar Missionária Ondina Capelari Nunes, 2011, e que condenou a entidade a devolver a importância de R$ 51.330 devidamente autorizados, de acordo com a variação do índice IPC-FIP, ficando suspensa para novos recebimentos enquanto não regular a situação perante o tribunal. A Assessoria Técnica, Unidade de Economia Jurídica e TJ observa que as justificativas apresentadas podem prosperar porquanto demonstraram que o documento comprobatório que a entidade nada deve contra os recursos que repassaram fora do convênio. Manifestaram o crescimento do provimento de recursos. O Ministério Público também opinou pelo regular prestação de contas, para que fosse revista a condenação do beneficiário e a devolução do dinheiro recebido e provimento do apelo. Uma vez que os pressupostos estão atendidos, eu dou conhecimento ao recurso. Conhecido. No mérito, diante dos fatos trazidos aos autos, as manifestações unânimes me levaram, nesse caso, a dar provimento ao recurso, julgando regular a prestação de contas análises, com quitação do responsável e cancelamento da previsão de novos recebimentos. É o voto. Pelo provimento do recurso, é voto que está em discussão, em votação, aprovado. Com a palavra agora o conselheiro Sidney Beraldo. Item 40, em exame recurso ordinário interposto por Elzio Stelato Júnior, ex-prefeito de Dracena, contra acordo da segunda Câmara, que julgou irregulares a dispensa de licitação, o contrato e termos aditivos celebrados entre aquela prefeitura e a FUCAP, Fundação Centro de Análise, Pesquisa e Inovação Tecnológica, objetivando a cessão de direito de uso de conjunto de sistemas aplicativos integrados, compondo solução de tecnologia da informação para automação das funcionalidades do município, com a aplicação de multa de 200 UFESPs. A instrução é desfavorável. Relatório e voto disponibilizados. Em preliminar, pressupostos em termos, voto pelo conhecimento. Conhecido. No mérito, o objeto contratado não se amolda aos requisitos legais estabelecidos no artigo 24.13 da Lei Licitatória e se assemelha à mera locação de softwares, ainda que a administração lhe tenha atribuído caráter sui generis. Ademais, houve subcontratação de empresa especializada para fazer a manutenção dos sistemas, segundo destacou a assessoria técnica, desnaturando completamente o propósito da contratação direta. Além disso, a pesquisa de preços apresentada não serve para aferir a viabilidade econômica da contratação. Ante o exposto, acolho as manifestações da assessoria técnica e da SDG e voto pelo desprovimento do recurso, mantendo-se na íntegra a decisão combatida. Em discussão, votação, aprovado. Item 41, trata-se de recurso ordinário interposto pela Câmara Municipal de Santo André, contra acordo da primeira Câmara, que julgou irregulares pregão presencial a contrato e termos aditivos celebrados entre aquela Câmara Municipal e Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, objetivando a prestação de serviços de fornecimento e administração de vales-refeições na forma de cartões eletrônicos magnéticos destinados aos servidores e com aplicação de multa de 300 UFESPs. A instrução é dividida, relatório e voto disponibilizados. Em preliminar, pressuposto em termos, voto pelo conhecimento. Conhecido. A obrigatoriedade de inscrição no PAT, Programa de Alimentação do Trabalhador, e a comprovação de vínculo entre nutricionista e a licitante são exigências impertinentes e desnecessárias ao caso em exame, especialmente a última delas, já que o certame tinha como objeto o fornecimento de várias refeições e não o manuseio e preparo de alimentação,
atividades que poderia dar suporte à imposição editalícia. Já a exigência de 7.000 estabelecimentos credenciados, ainda que destinada ao vencedor da disputa, se mostrou demasiadamente excessiva e desproporcional, se considerando o pequeno número, cerca de 250 servidores envolvidos, e trouxe efetiva restrição à competitividade, pois alijou do certame as pequenas e microempresas que operam no segmento. Ante o exposto, acolho manifestação da STG e voto pelo desprovimento do recurso. Em discussão, votação, aprovado. STG, eu queria fazer uma correção da TJ. Da TJ. Uhum. Item 42 refere-se ao recurso ordinário interposto por Névio Aranha D'Artora, ex-prefeito de Caieiras, contra acórdão da segunda Câmara que julgou irregulares o pregão presencial e o contrato celebrado entre aquela prefeitura e Soeb Construção e Pavimentação Limitada, objetivando o fornecimento de 6.300 toneladas de concreto asfáltico pré-usinado quente, com aplicação de multa de 300 UFESPs. A instrução é desfavorável, relatório e voto disponibilizados, em preliminar, pressuposto em termos, voto pelo conhecimento. Conhecido. No mérito, entendo que a exigência na fase de habilitação de licença prevista à lei não fere a súmula 14 desta Corte. Contudo, esse entendimento deve ser flexionado em razão do objeto licitado, que, neste caso, poderia ser também fornecido por empresas distribuidoras do concreto asfáltico pré-usinado a quente, o que torna possível que a exigência da licença da CETESB se direcionasse ao vencedor da disputa. Não obstante, o caso que agora se examina carrega aspectos favoráveis que permite a relevação da questão, tais como a modalidade adotada, o comparecimento de 3 licitantes que efetivamente participaram da disputa, o fato de não ter ocorrido inabilitação e, finalmente, porque o preço contratado ficou 13,75% aquém do valor orçado. O mesmo raciocínio aplica à exigência de 10% do capital mínimo sobre a proposta vencedora. Ante o exposto, voto pelo provimento do recurso para a fim de julgar regulares o pregão e o contrato, sem prejuízo das recomendações anotadas, cancelando-se a multa aplicada ao então prefeito e a determinação de remessa dos autos ao Ministério Público do Estado. Pelo provimento do recurso, é voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Item 43, trata-se de recurso ordinário interposto pela Prefeitura Municipal de Embu das Artes e por Francisco Nascimento de Brito, prefeito, contra acórdão da primeira Câmara, que julgou irregulares a concorrência e o contrato celebrado entre aquela Prefeitura e Projete Construtora e Serviços Limitada, objetivando a construção do terminal rodoviário do município, e com a aplicação de multa de 500 UFESPs. A instrução também dividida, relatório e voto disponibilizados, em preliminar, pressuposto em termos, voto pelo conhecimento. Conhecido. No mérito, a despeito de não ter ocorrido a alegada ofensa à súmula 28, outras questões impedem o beneplácito desta Corte, quais sejam a comprovação de qualificação técnica a ser feita por meio de um único atestado para alguns dos itens eleitos, como parcelas de maior relevância, a exigência de atestados acompanhados da respectiva CAT, a comprovação de recolhimento de garantia em supressão ao prazo mínimo de publicação do edital e a obrigatoriedade de comprovação da regularidade fiscal em tributo que não guarda relação com o ramo de atividade da licitante, tampouco compatível com o objeto contratual. Não obstante, a multa pode ser reduzida em homenagem aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Ante o exposto, voto pelo provimento parcial do recurso, apenas para o fim de afastar a ofensa à súmula 28 desta Corte e reduzir a multa para 300 UFESPs,
mantendo-se os demais fundamentos da decisão recorrida. Pelo provimento parcial, é voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Item 44, em exame recursos ordinários interpostos pela Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes e por Marco Aurélio Bertaioli, prefeito, contra acórdão da segunda Câmara, que julgou irregular a contratação emergencial decorrente de dispensa de licitação fundada no inciso 4º do artigo 24 da Lei de Licitações, celebrada entre aquela Prefeitura e CS Brasil Transportes de Passageiros Serviços Ambientais Limitada, visando a execução de serviços de limpeza urbana, conservação e destinação final de resíduos sólidos, domiciliares e públicos do município, com aplicação de multa de 500 UFESPs ao responsável. A instrução também é desfavorável. Relatório e voto disponibilizados. Pressupostos em termos, voto pelo conhecimento. Conhecido. No mérito, os argumentos trazidos na sustentação oral proferida na sessão de 24 de junho de 2015 indicaram ter ocorrido equívoco de interpretação por parte da administração em relação à determinação deste tribunal para a correção de edital de licitação anterior. Assim, com a publicação de novo edital de concorrência, houve suspensão do referido certame. Com isso, não houve tempo hábil para a conclusão do procedimento antes do término da primeira contratação julgada regular, sendo esse o motivo que desencadeou o contrato emergencial ora examinado. Assim demonstrada a cronologia dos acontecimentos, bem como o fato de que, a despeito de ter sido assinado com o prazo de vigência inicial de 180 dias, o contrato em exame vigorou efetivamente por apenas 82 dias e foi sucedido por ajuste decorrente de licitação. Considero justificada a situação emergencial exigida em lei para o caso. Ante o exposto, voto pelo provimento dos recursos para fim de julgar regulares a dispensa de licitação e o contrato e de cancelar a multa aplicada ao prefeito. Pelo provimento do recurso, é voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Item 45, em exame recursos ordinários interpostos pela Prefeitura Municipal de São Roque e pela Aviação São Roque Limitada, contra acórdão da primeira Câmara, que julgou irregulares a concorrência e o contrato celebrado entre as partes, ora recorrentes, objetivando a execução sob regime de concessão e sem exclusividade dos serviços de operação de transporte coletivo urbano de passageiros por ônibus no município de São Roque. O processo constou na sessão de 27 de maio de 2015, quando prolatei voto pelo provimento dos recursos em razão de decisão judicial proferida em ação popular e transitada em julgado. Naquela ocasião, solicitei a retirada de pauta para melhor análise das observações feitas pelo eminente conselheiro Dr. Edgar Camargo Rodrigues, que proferiu voto no sentido contrário, por entender que a ação popular pode ter sido julgada improcedente por outras razões, podendo haver remanescentes alguns defeitos que aconselham a manter a irregularidade. Em que pesem as bem ponderadas anotações do eminente conselheiro, e antes de devolver a matéria à apreciação deste plenário, mantenho com a devida vênia voto pelo provimento dos recursos. Conforme expliquei no voto encaminhado a vossas excelências, que ora sintetizo, a referida decisão judicial decretou a regularidade do procedimento administrativo, relevando a legalidade da licitação escolhida, o que foi confirmado pelo TJ São Paulo, que registrou a inexistência de ofensa aos princípios da moralidade e da impessoalidade, bem como a ausência de ilegalidade e lesividade.
Com o trânsito em julgado do mencionado decisório, perfizeram-se o que a lei e a doutrina denominam de coisa julgada formal e coisa julgada material, tornando imutável o decisório dentro e fora do processo, especialmente porque o artigo 18 da Lei 47.1765 estabelece que a sentença proferida em sede de ação popular terá eficácia de coisa julgada oponível erga omnes, exceto quando julgado improcedentes por insuficiência de provas, o que não é o caso da ação em comendo. Com foco nesse raciocínio, receio que esta Corte não poderia nem mesmo relevar as falhas impugnadas mediante recomendação à administração, sob pena de ofensa à coisa julgada formal e material, porquanto a decisão judicial já declarou em caráter definitivo a regularidade do procedimento administrativo e a legalidade da licitação escolhida. Ante o exposto, voto pelo provimento dos recursos para o fim de julgar regulares a licitação e o contrato ora apreciados, exclusivamente em razão de decisão judicial transitada em julgado, preservando-se a jurisprudência desta Corte para análise e aplicação aos demais casos em trâmite ou que venham a lhe ser submetidos. É o meu voto, senhor presidente. Voto que está em discussão. Para discutir, conselheiro Renato Martins Costa. Senhora presidente, eminente conselheiro relator, como bem posicionado no voto e no relatório, nós temos incidência inequívoca de coisa julgada formal e material, decisão que apreciou o conteúdo do procedimento licitatório, reconheceu-o como conforme a legislação. Então, esses pressupostos são inegáveis. Mas eu ouso discordar da proposta de solução alvitrada pelo eminente conselheiro Sidney Beraldo, e o faço por um sentido íncito à própria natureza do nosso mistério. Eu não posso ser compelido a votar contrariando a minha convicção e o meu entendimento. O meu voto tem que expressar aquilo que eu entendo sobre a matéria. E eu não posso entender que uma licitação de técnica e preço seja aplicável num serviço de transporte coletivo urbano de passageiros. Ora, se o Poder Judiciário assim decidiu, isso é incontrastável. Prevalece a decisão do Poder Judiciário. Mas isso não obriga o julgador a, em sede do exercício da sua competência, assim proclamar. Então, me parece que a proposta de instrução de SDG é a mais adequada ao que temos que enfrentar aqui. Não é inédita, nós já enfrentamos esse tema anteriormente, de superveniência de decisão judicial transitada em julgado antes da matéria ter sido deliberada de forma definitiva no Tribunal de Contas, e me parece o conteúdo mais adequado da nossa decisão. Isso não traz nenhum prejuízo para o jurisdicionado, que tem a seu favor uma decisão de regularidade proclamada pelo Judiciário com trânsito em julgado, mas não obriga o julgador do Tribunal de Contas a proferir uma decisão que contraria a sua convicção. Então, eu respeitosamente divirjo e proponho o arquivamento do processo. Continua em discussão. Conselheiro Antônio Roque Citadinho. A proposta do conselheiro Renato, ela vem de acordo com o que já houve decisão aqui nesse sentido. Quer dizer, o tribunal teve uma decisão inicial divergente do Poder Judiciário.
a decisão em primeira instância julgou pelas razões nossas, tradicional e tal. Eu acho que o arquivamento não cria nenhum choque com o Poder Judiciário e também não altera a nossa linha de conduta de jurisprudência. Então, conselheiro Beraldo, eu acho que nós deveríamos caminhar agora pelo arquivamento. Nem vamos estabelecer uma polêmica indevida com o Judiciário e também nem vamos dizer que é regular se todas as nossas indicações são de regularidade. Portanto, eu acho que o arquivamento é o melhor caminho. Continua em discussão. Continua em discussão. Olha, dado aqui os argumentos muito bem fundamentados, a experiência, né, acumulada ao longo dos anos do nosso decano, do conselheiro doutor Renato, eu vou acompanhar, a proposta, levando em conta as ponderações aqui feitas pelos nobres conselheiros, eminentes conselheiros. Tá. Continua em discussão. Encerrada a discussão, então, aprovado o voto pelo arquivamento do processo. Com a palavra agora o conselheiro Alexandre Sarquis. Para o item 46. Embargos de declaração opostos pelo SAI de Guarulhos contra a decisão que negou provimento ao recurso ordinário, pretendendo reformar julgamento pela irregularidade da licitação, do contrato e do termo aditivo. O acórdão teria sido omisso ao não considerar as questões que ele traz nos motivos de embargo. Requereu efeitos infringentes. É o relatório. Em preliminar, conheço. Conhecido. No mérito, procura-se rediscutir ponto a ponto as questões que fundamentaram a decisão. Voto pela rejeição dos embargos. Em discussão, votação, aprovado. O item 47 é recurso interposto por Sebastião Aparecido César Filho ante decisão que julgou irregular as contas da Câmara Municipal de Campos do Jordão, determinando a restituição de R$ 82.465,37, além de impor multa de 500 UFESPs. O que ocorreram foram despesas diretas, sem o devido processo licitatório, reembolso para custeio de viagens, etc. A origem explicou que o sistema de controle de acesso e portaria, que foi um dos gastos impugnados, foi efetivamente implantado, discordando, portanto, do cálculo de valor a ressarcir. A assessoria técnica e sua chefia propõem o conhecimento do apelo para, no mérito, manifestaram-se pelo provimento parcial unicamente para afastar o valor reclamado. Ministério Público de Contas, da mesma forma, pelo provimento parcial. É o relatório. Em preliminar, conheço do apelo. Conhecido. No mérito, acompanha o posicionamento unânime dos órgãos técnicos e do MPC, no sentido de que o recorrente logrou comprovar que houve erro de cálculo nos valores a serem devolvidos, referência ao fornecimento de softwares para a instalação de programa de controle de acesso. As demais questões não foram afastadas. Voto pelo provimento parcial do apelo, retirando a ordem de restituição de R$ 66.840, mantendo-se, porém, as demais determinações, irregularidade das contas, multa arbitrada em 500 UFESPs e as demais parcelas a ressarcir. É o voto. Pelo provimento parcial, é voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Peço vênia para relatar os itens 48 a 50 em conjunto. Perfeitamente. São recursos ordinários de Saim Ibrahim Saleh contra acórdão da primeira Câmara que julgou irregulares inexigibilidade de licitação e contrato da Prefeitura de Barrinha com Christopher Rezende Guerra Aguiar, da Prefeitura Municipal de Avaí contra acórdão da primeira Câmara que julgou irregulares a dispensa ou inexigibilidade de licitação e a ficha proposta da Municipalidade e Companhia Brasileira de Soluções e Serviços para a Administração de Vale Alimentação e recurso da Santa Casa de Misericórdia de São José do Rio Preto, de São José do Rio Pardo, me desculpem, e João Batista Santurbano, prefeito municipal de São José do Rio Pardo, contra acórdão da primeira Câmara que julgou irregular parte da comprovação, condenando a entidade beneficiária à devolução de quantia
e também multa no valor de 200 UFESPs. Com a instrução, eu voto pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo não provimento. São votos que estão em discussão, em votação, aprovados. O item 51, eu peço a retirada com retorno ao gabinete. É regimental. Com isso, assim, encerramos a pauta do dia. Antes de encerrar a sessão, eu indago ao douto representante do Ministério Público de Contas se há eventual interesse em vista específica em qualquer um dos processos apreciados nessa sessão. Não, Excelência, não há interesse do Ministério Público de Contas. Agradeço. Eu também agradeço a todos, desejo a todos um bom feriado e declaro encerrada a presente sessão.